A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 18 e o versículo 26. Vamos ler. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Pode chegar ao ponto de você ser guiado totalmente pelo Espírito Santo. Ele dizer, vai ali, vem aqui, não vai para cá não. Veja o apóstolo Paulo. Teve lugar que o Espírito Santo disse, não, não vá. Impediu. Teve lugar que ele disse, vem para cá, vai para lá. Olha, o próprio Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto, olha aí. Guiado pelo Espírito Santo. Então, se você se entrega totalmente ao Espírito Santo, ele vai guiar você, vai falar com você, vai orientar para onde ir, o que fazer, vai ensinar o que falar, tudo. Está conosco para nos ajudar. Por isso o nome é Consolador, é o ajudador, ele nos ajuda. Olha, ajuda a orar, Romanos 8. Você quer orar bem? O Espírito Santo vai entrar com a oração, ajudando a nossa oração. Você quer estudar a Bíblia, não está entendendo? Olha, Jesus disse, ele é um ensinador, ele ensina para nós, ele nos ajuda a entender. Veja só, em tudo ele vai nos ajudar. Toda vez que for preciso o poder de Deus entrar em operação, o Espírito Santo vem com esse poder para orar por enfermo, expulsar um demônio, para tudo. Então o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, é nosso companheiro, nosso amigo, é íntimo amigo nosso, sabe tudo a nosso respeito, e nós temos que aprender mais sobre ele e temos que ter maior intimidade com ele. Assim a obra de Deus será feita com muito maior sucesso, com muito maior empenho. Vamos então à lição, e a nossa lição aí tem as seguintes partes e tópicos. Primeira parte, o Espírito Santo. Tópico 1, a revelação divina. Tópico 2, o esquecimento. Tópico 3, o Espírito Santo e os primeiros cristãos. Na parte número 2, nós temos aí a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. Tópico 1, a divindade declarada. Tópico 2, a divindade revelada. Tópico 3, obras divinas. Na parte 3, nós temos aí os atributos da divindade. Tópico 1, alguns atributos incomunicáveis. Tópico 2, alguns atributos comunicáveis. Tópico 3, o Espírito Santo e a Trindade. Na parte 4, nós temos aí personalidade do Espírito Santo. Tópico 1, as faculdades da personalidade. Tópico 2, reações do Espírito Santo. Como nós vimos, a lição então tem 4 partes. É bem extensa e nós temos que remir o tempo. Então nós vamos fazer o possível para que nós consigamos passar por todos os tópicos e é preciso essa lição fazer um resumo para que você consiga fazer isso. Vamos ver a introdução que diz: as Escrituras Sagradas revelam a identidade do Espírito Santo, sua deidade absoluta e sua personalidade, sua consubstancialidade com o Pai e o Filho como terceira pessoa da Trindade e suas obras no contexto histórico salvífico. Todos esses dados da revelação só foram definidos depois do Concílio de Nicéia. A formulação da doutrina pneumatológica aconteceu tardiamente na história da Igreja, na segunda metade do século IV. A presente lição pretende explicar e mostrar como tudo isso aconteceu a partir da Bíblia. Então veja bem, nós vamos fazer um estudo sobre o Espírito Santo. Não quer dizer que de repente os homens descobriram o Espírito Santo na Bíblia, descobriram que ele é Deus. Não. Quer dizer que a doutrina do Espírito Santo estava na Bíblia. Os primeiros cristãos conheciam a doutrina do Espírito Santo, os apóstolos falaram sobre o Espírito Santo, Jesus já havia falado, estava tudo aí, a palavra de Deus. A palavra de Deus foi sendo escrita, foi sendo absorvida, foi sendo aprendida. Os primeiros cristãos eram cheios do Espírito Santo, aí era fácil entender as coisas, né? Mas com o passar do tempo,
foi havendo o quê? Um esfriamento na igreja, comprometimento com a política, principal motivo do esfriamento, comprometimento financeiro, segundo principal motivo, e a mistura com o mundo, né? A falta de santificação, terceiro motivo. São vários motivos. Esses são os principais. Aí foram surgindo o quê? Heresias. E também o esfriamento espiritual produziu a falta de entendimento da palavra de Deus. Então, começaram a fazer os concílios, né, as reuniões para decidirem, para discutirem, para chegarem a um denominador comum. Não quer dizer que chegaram. Continuaram havendo as heresias, as falsas religiões, né? Continuaram. Agora, a maioria se reuniu então para tomar uma decisão de seguir uma determinada doutrina ensinada do mesmo jeito, todos. É assim que foram criados esses concílios ao longo da história. Apenas que confirmando o que está na palavra de Deus. Não alterando nada, não é para alterar nada. Então isso que foi feito. Para se escrever sobre o Espírito Santo, então a matéria chama pneumatologia. Pneuma, espírito, logia, estudo. Então estudo do Espírito. Então eles foram criando então estudos dentro dessa matéria, falando o quê? Sobre o Espírito Santo. Então foram ensinando sobre isso, escrevendo e fazendo as reuniões para aprovar o que estava escrito a respeito disso. Então nós vamos ver que já com 200 e poucos anos da igreja já tinha muita gente em dúvida. Será que o Espírito Santo é Deus? Olha só. Já havia várias heresias, vários grupos. Então alguns negavam até que Jesus era Deus. Imagine o Espírito Santo. Então veja só. Se o revelador da palavra de Deus é o Espírito Santo, eles não tinham o Espírito Santo, não sabiam realmente o que era a palavra de Deus, não compreendiam as coisas de Deus. Sem o Espírito Santo não há como haver revelação da palavra de Deus, como haver entendimento. As pessoas não compreendem mesmo. E olha que Jesus, aqui na leitura nós vimos, o mundo não recebe o Espírito Santo, nem pode receber. O Espírito é santo, só se recebe quando aceita-se a Jesus como Senhor e Salvador. Aí o Espírito Santo vem como selo e vem como fazer morada em nós. Antes disso não. Vamos aí então, parte 1. O Espírito Santo. Tópico 1, a revelação divina. Tópico 2, o esquecimento. Tópico 3, o Espírito Santo e os primeiros cristãos. Tópico 1 então, a revelação divina. A Bíblia mostra que a revelação divina foi progressiva, como disse um dos pais da igreja do século IV. O Antigo Testamento manifestou claramente o Pai e obscuramente o Filho. O Novo manifestou o Filho e obscuramente indicou a divindade do Espírito Santo. Hoje o Espírito habita entre nós e se dá mais claramente a conhecer. Gregório de Nazianzo. O Senhor Jesus revelou o Pai, João 1,18, e o Espírito Santo é quem revela o Filho, João 16,14, 1 Coríntios 12,3. Bom, com o esfriamento da igreja, porque a igreja no seu início era a igreja cheia do Espírito Santo, não precisava de tanta coisa para entender, entendiam as coisas de Deus. Então, com o esfriamento da igreja, o comprometimento com o mundo, com o pecado, né? E aí então houve a necessidade de haver uma volta aos princípios bíblicos, a doutrina que existe na Bíblia e que já estava caindo em descrédito, não estava sendo entendida corretamente, e foi preciso então haver a reunião dos principais líderes da igreja da época para poderem então estudar a doutrina e chegarem a um denominador comum para aprovarem como seria dali para frente estudado, né, e deveria ser ensinado a respeito da palavra de Deus, das doutrinas constantes na palavra de Deus. Tópico 2, o esquecimento. A abundância de detalhes na Bíblia sobre a identidade do Espírito Santo, no que diz respeito à sua personalidade e divindade, bem como ao seu relacionamento com o Pai e o Filho.
Ele aparece literalmente em toda a Bíblia, desde o Gênesis na criação, Gênesis 1, 2, até o Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Mas esses dados da revelação precisam ser definidos. Daí a necessidade de formulações teológicas exigidas pela nova realidade cultural em que a igreja vivia e pelas demais civilizações em que o Evangelho havia penetrado. Essa difícil tarefa levou séculos para ser concluída e as várias tentativas resultaram também em heresias. Então a Bíblia fornece para nós informações suficientes para que nós tenhamos certeza de que o Espírito Santo é Deus. O problema é a inspiração. O problema aí é a revelação. Então, como havia um problema de comprometimento com o mundo e esfriamento espiritual, principalmente o que acontece? Falta de oração. Então, quanto menos oração, menos presença do Espírito Santo, menos a revelação da palavra de Deus, menos poder na igreja. É o que acontece. Nós estamos vendo hoje o resultado, né, da oração, da diminuição da oração. Igrejas, por exemplo, grandes como São Paulo, um dia de ciclo de oração. Antes era todo dia. Aí vão tirando um dia dali, um dia de cá, e a oração vai diminuindo. Quanto mais a oração diminui, menos presença do Espírito Santo, menos poder, menos batismo do Espírito Santo, menos dons do Espírito Santo. E vai. Resultado, claro, falta de oração. Na vida dos nossos líderes, mesma coisa. Dificilmente você encontra aí um pastor, né, um grande pregador que ele tenha realmente o dom do Espírito Santo. Não tem. Saber pregar não é dom do Espírito Santo. Palavra de sabedoria é falar sobre o futuro, revelação do futuro. Palavra de conhecimento é revelar alguma coisa oculta, não tem nada a ver com saber pregar. E as pessoas estão inventando dom, a interpretação do dom para poder dizer que tem. Então, a falta dos dons do Espírito Santo é exatamente a falta de oração, falta de comunhão com Deus, falta de levantar de madrugada e buscar Deus. Então, é o que está acontecendo. Aí, nessa época aí, foi o que aconteceu. Estavam sem revelação, porque deixaram o que os apóstolos ensinaram. Os apóstolos disseram, olha, nós vamos deixar essas coisas materiais, financeiras, essas coisas tudo, nós vamos cuidar de oração e estudo da palavra de Deus. É doutrina e oração. É isso que líder de igreja tem que fazer. Os apóstolos ensinaram, mas deixaram. Então foi deixando a oração, foi deixando o estudo sistemático da palavra de Deus, a meditação nessa palavra, buscar entendimento, perguntar ao Espírito Santo o que quer dizer isso. Então assim, duas coisas que não podem se separar: oração e estudo da palavra de Deus. E tem que se dedicar muito tempo a isso. E se dedicar muito tempo só ao estudo da Bíblia, perde-se a revelação. Se dedicar muito só à oração, perde-se o conhecimento. Então tem que ser unido. Tem que ter estudo da Bíblia e oração junto. Tem gente que fala, qual é o mais importante? Oração ou estudar a Bíblia? Então você pergunta para o passarinho aí, qual é o mais importante? Asa direita ou asa esquerda? Então, não existe como um crente crescer na graça e no conhecimento sem oração, estudo da Bíblia. É o equilíbrio cristão, o equilíbrio espiritual. Oração, leitura da Bíblia, estudo da Bíblia. Então, durante muitos anos foram aí estudando agora como é que vai fazer, vamos estudar essas doutrinas, vamos ver como é que está realmente na palavra de Deus, vamos ver como é que vamos fazer, porque as heresias estão crescendo, as religiões, denominações estão crescendo, uma bagunça que está virando tudo isso, cada um fala uma coisa, um diz que só existe Deus Pai, outro diz que só existe Jesus como Deus,
outro diz que o Espírito Santo não é Deus, é só uma força ativa, outro, cada um inventa uma coisa. Então fizeram as reuniões, os concílios, e